começar a aula lendo Prolegômenos, que é o início do livro, que é dado pelos espíritos, né? Inclusive esse desenho que tem aí no começo, esse desenho da vinha, é uma exemplificação dada pelo próprio Mestre Jesus, para ser colocado no início do livro. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Quem viu o filme Kardec, que é o filme que conta a história de Allan Kardec, viu que ele começou a descobrir o fenômeno inteligente através das mesas girantes, né? Que eram as mesas que começaram nos salões de festas dos Estados Unidos, da Europa, a se movimentar, a levantar. E isso virou uma diversão. Isso virou uma diversão de baile, né, para o povo. E quando chegou na França, os amigos do Allan Kardec falaram para ele, na verdade, a gente vai chamar ele de Allan Kardec, e vai chamar ele de professor Hippolyte Rivail, que era o que ele era, um professor, um grande pedagogo da época, muito respeitado, um cara sério e estudioso, né? Não sei se vocês perceberam isso no filme. E depois de um amigo mais sério, em que ele nutria maior confiança, falou para ele que as mesas estavam começando a responder pergunta. Aí ele, opa, peraí, como assim respondendo pergunta? Aí já não é brincadeira, aí já não é uma coisa arbitrária de uma ciência ainda não desconhecida. Só quem pode responder coisas inteligentes é quem tem inteligência, né? Você pedir para o seu cachorrinho responder alguma coisa, ele não vai responder nada, né? Uma pergunta humana feita. E não existe um fenômeno físico que responda nada para você, além da inteligência humana. Nessa época não existia inteligência artificial, não, tá? Nem computador, nem Google. Era tudo na base da escrita ou da conversa. E aí ele diz aqui no na primeira frase aqui que os fenômenos alheios às leis da ciência humana estão por toda parte. Por quê? Não tem nada, não tinha nada na ciência humana que explicasse uma mesa levantar por vontade própria, principalmente uma vontade livre e inteligente, né? Então, foi isso que deixou ele muito interessado em saber o que estava acontecendo. E é que ele começa a justificar isso, que a razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, ou seja, se tem alguma coisa respondendo perguntas, é porque essa coisa é inteligente, é um efeito inteligente. E os fatos são provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Então, essa força estava se comunicando com os homens. E isso do ponto de vista de alguém que está observando uma coisa que não conhece. Tá? E aí começou a interrogar essa força, perguntar, tentar descobrir o que estava acontecendo. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Então, quando interrogado mais a sério,
acerca da natureza do fenômeno, foi explicado que eram seres espirituais que saíram do invólucro corporal, ou seja, ele está chamando o nosso corpo material aqui de invólucro, ou seja, como se fosse uma capa. Então, essa capa aqui de carne morreu, eles se despojaram, saíram dela, se libertaram, né? Então, aqui ele já começa a revelar para a gente foram, que ele descobriu que eram espíritos. E esses espíritos deram para ele a doutrina dos espíritos. Por isso, que o livro chama O Livro dos Espíritos. Não é o livro do Hipólito Rivail ou o livro do Allan Kardec. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. E aí ele está mostrando que quando você começa a pesquisar, você vai ver que, na verdade, sempre existiu comunicação dos vivos com os mortos, né? Sempre, desde as épocas tribais, né? Os pajés das tribos indígenas não eram aquele que se comunicava com forças sobrenaturais, né? As pitonisas, no mundo antigo, nos egípcios. Então, essa comunicação sobrenatural, na verdade, não é só sobrenatural, é uma ordem natural das coisas. Então, ele está dizendo aqui, para com esse negócio de mágica, de misticismo, é uma coisa natural, é um fenômeno da natureza, né? Então, ele tem que ser encarado como tal, como uma lei da natureza, entre tantas outras, né? Até aqui tudo bem? Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal em que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo a nova era para a regeneração da humanidade. Aqui um parágrafo muito importante. Por quê? Aqui ele está dizendo, isso aqui é muito além do que você descobrir que existe espírito e que você não, quando morre, é um espírito. A carne morre, mas você continua sendo um ser individual. Sua individualidade permanece. Ele está dizendo que isso aqui foi uma revelação. Que revelação? Lembra que ele começa a falar de providência divina. Lá no Novo Evangelho, você vai ler uma passagem em que Jesus fala: Eu trarei o Consolador prometido. E isso seria a terceira revelação. E por que os tempos marcados? Porque é quando a sociedade teria intelectualidade capaz de abarcar esse conhecimento. Lembrar que a França dessa época é a França pós-iluminismo, né? É a França que está na flor da ciência, dos descobrimentos da ciência moderna, saindo daquela época das trevas, né? Em que a humanidade estava escrava de um conhecimento que era para a dominação da humanidade, né? Eles misturaram a religião com os governantes para manter o controle dos povos, né? Isso na Idade Média.
Este livro, este livro é o repositório, este livro é o repositório de ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Aqui outra coisa importante, ele está dizendo que esse livro não foi escrito, mais uma vez, por ele, não é obra da cabeça dele, mas que ele foi ditado por espíritos superiores, ou seja, espíritos evoluídos, espíritos enviados pelo, por Jesus Cristo, da esfera do Cristo, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Então, tudo que você encontrar que não tenha razão, que não seja racional no Espiritismo, desconfie. E se você não entendeu de maneira racional, volte a lição atrás até entender de maneira racional. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Ou seja, não só foi dado por eles, por pensamento, como foram examinados por eles, ou seja, foi rechecado. As informações foram checadas. E aqui diz que a obra do professor Hipólito Rivail foi a distribuição metódica das matérias. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de Deus publicar. Continuando, no número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Né? Ou seja, virtude e sabedoria é coisa de espírito superior. Outros, pelos seus nomes, não pertencem, ou seja, eles já viveram na Terra pregando e tentando elevar a nossa condição. E tem alguns que não pertencem a nenhum personagem que a história guarde. Mas que, isso aqui é importante, a elevação é testada pela pureza dos ensinamentos. Isso aqui é chave, porque espírito pode ser um espírito de uma pessoa qualquer como nós. Como é que a gente vai atestar se é um espírito superior? Pela pureza de seus ensinamentos. É o que é dito, é o que é ensinado. Eis em que termos nos deram, por escrito e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Aqui outra coisa chave. Foram muitos médiuns. Ele não usou um médium só. Ele checou as informações com vários médiuns e do mundo inteiro. Isso foi um trabalho hercúleo. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes
de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Aqui, entre aspas, né, um espírito que está dando o caminho, né? E você vê que ele já começa falando de amor e de caridade, né? E dizendo que vai verificar todas as minúcias, né? Inclusive alguns ensinos que ele vai ter que publicar depois. Tá dando toda a informação para Allan Kardec e ó, porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, que é aquela vinha que está no começo do livro, porque é o emblema do trabalho do Criador. O Criador é Deus, tá? Não confunda. Criador com o Mestre é Jesus. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. Então, aquele aquele fruto, né, da uva é uma representação do espírito ligado à matéria. O homem que entristecia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Não te deixes examinar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados sobre tudo. Aqui eles estão alertando ele sobre o que ele vai encontrar, o caminho, né? Inclusive espíritos, com malícia e ignorância, a vaidade dos homens, os orgulhos dos homens. E aí aqui outra parte importante, que ele já começa a dar a que veio. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos que receberem comunicações dos espíritos superiores. Então, aqui ele está dizendo, olha, isso aqui é a base de um edifício. E por mais que existam dissidentes, né, e por mais que os homens reprovem ou façam gozação disso aqui, no final das contas, o amor e o bem vai fazer a gente se unir. E num laço fraterno, isso tudo será efetivado, porque os princípios de Jesus, eles são verdade cósmica. O amor é o amor cósmico, ele faz parte da lei da natureza. Tudo que vai contra o amor vai contra o Criador. Então, tudo que tiver fora disso vai voltar para gravitar em torno do Criador. E aí, cada vez mais, os espíritos vão acordando para essa revelação. E é aqui que ele quer chegar, né? Que isso é uma revelação para nos tornarmos melhores, para entendermos o que é a vida e para onde que vamos,
e o que devemos fazer. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos do teu trabalho, o prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois com os teus espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todos aqueles que buscam na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulho e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre a barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir do cego para fazer perceptível a luz. E aqui ele fala quais foram os espíritos que falaram, que deram essa obra, entre outros: João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito na verdade que é o próprio Jesus, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, entre outros. E aqui ele já começa a dar o primeira dica para nós seres humanos, que o orgulho e a ambição nos afasta de Deus. É uma barreira erguida. Para a gente começar a entender Deus, temos primeiro que nos vestirmos da humildade e do desinteresse. E assim, cada vez mais, a gente vai compreender melhor Deus. Pega o novo evangelho, aquele, aquele do Haroldo, esse aí mesmo, esse que está embaixo. Vou parar a gravação um pouquinho para achar o texto aqui, depois eu continuo a gravação.